Muito bom dia para todos. Good morning, everyone. Bom dia para aqueles que nos acompanham aqui no estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos da América, aqueles também que nos acompanham na costa oeste do Canadá. Muito boa tarde já para aqueles que nos acompanham em outras partes do mundo, particularmente, e bom dia bem cedo para aqueles que nos acompanham no arquipélago do Havaí, onde, pelo menos nos últimos 2 dias, os primeiros 2 dias deste 48º Congresso da Luso American Education Foundation, portanto, coordenado por mim e pelo José Luís, com, obviamente, a chancela do PBBI, o Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Nestes últimos dias, dizia eu, temos tido, de facto, uma belíssima participação de Açores-descendentes, muitos deles já de terceira e quarta e até quinta geração, a vasta maioria quarta e quinta geração do Havaí. E é extremamente interessante, particularmente aquelas sessões que são em inglês, mas as pessoas já descobriram que através de Zoom há tradução, portanto, simultânea, muitas vezes não é a melhor, porque é feita por uma máquina, não é? Mas as pessoas podem, e eu vou dizer em inglês rapidamente, podem, portanto, clicar onde diz traduções e podem, portanto, seguir com o texto, portanto, com a nossa fala, digamos assim, em português, mas podem seguir com as legendas em inglês. So good morning, everyone. Just quick 2 words in English, and thanks to all of you who are joining us from different parts of the diaspora, different communities, whether it be in the West Coast, in Hawaii, as I was mentioned, where we have received some very interesting and nice comments from folks who are following us. And although this session is going to be in Portuguese, as I mentioned, you can, if you have if you're doing this through Zoom, through Facebook, it's different. You cannot, I believe, but through Zoom, you can go ahead and I'll ask for it to give you translation to English simultaneously, and you'll be able to follow us if you do not speak Portuguese. But it's a good opportunity for you to learn Portuguese. Portanto, estamos, como dizia, diretamente ligados com o Brasil, e eu vou passar de imediato para o meu colega e amigo José Luís da Silva, porque ele é que vai conduzir esta sessão. E eu agradeço-lhe esta oportunidade, agradeço obviamente também ao Sérgio a sua presença, bem-vindo à Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, embora seja de uma forma virtual. Talvez um dia possamos nos juntar todos juntos aqui fisicamente. Queria também dizer a todos aqueles que nos acompanham e agradecer aos grupos, todas as sessões, praticamente todas elas que temos tido entre 45 a 50 grupos no Facebook. Isso faz alguma diferença? A diferença é que ontem as nossas sessões tivemos uma sessão que ultrapassou mais de 2.000 visualizações. Isso é muito bom, não é por qualquer orgulho banal, é simples e unicamente porque gostaríamos de que estas sessões, com toda a informação que os nossos convidados têm dado e vão continuar a dar, é importante chegarmos ao maior número de pessoas possíveis para que assim possamos continuar este diálogo sobre o que é a diáspora açoriana e a sua presença em muitas partes do mundo. José Luís, faz favor. Bem, bom dia, Denise. Boa tarde, Sérgio. É um prazer falar contigo agora outra vez. Já tive a oportunidade de falar contigo aí na Santa Catarina. Bem, eu vou começar apresentando aqui o Sérgio Luís Ferreira, uma personalidade única e muito abalizada na questão da presença açoriana no sul do Brasil e Uruguai. O Sérgio Luís Ferreira é doutor em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, com História Cultural como a sua área de concentração. É professor adjunto na Universidade Federal de Santa Catarina, é presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, secretário da Irmandade do Divino Espírito Santo de Santo Antônio de Lisboa, uma freguesia à beira-mar na ilha de Santa Catarina, fundada por açorianos e cujo centro histórico nos releva aos Açores do século XVIII. Tive a felicidade de por sorte mesmo, visitar este lugar de Santo Antônio de Lisboa quando estavam a ter a sua festa de Espírito Santo. Foi uma coincidência maravilhosa. E o Sérgio estava lá e ele me apresentou aquela realidade também. O Sérgio Luís Ferreira é uma figura fulcral não só no movimento de valorização da cultura açoriana no sul do Brasil, mas também na aproximação dos açorianos de Santa Catarina com os Açores e a diáspora açoriana.
Ele esteve aqui na Califórnia durante o quarto Congresso Internacional sobre as Festas do Espírito Santo, que teve lugar na cidade de São José, Califórnia. Subsequentemente, eu visitei Santa Catarina e com ele descobri algumas comunidades açorianas desse belo estado brasileiro e tive a oportunidade de conhecer gente com enorme orgulho de ser descendente dos casais açorianos que vieram povoar o sul do Brasil no século XVIII, mantendo assim aquele vasto território dentro da esfera lusófona. E após esta pequena apresentação, vamos então conversar sobre o nosso tópico, que hoje é a diáspora açoriana no sul do Brasil e Uruguai, enquadrando o tema deste congresso, que é, muito apropriadamente, raízes e rotas. Eu acho que esse tema toca mesmo profundamente aquilo que vamos falar hoje, porque raízes, todos nós aqui, o Denise, eu e o Sérgio, temos as mesmas raízes étnicas, etnográficas, se quisermos, que é o que são os Açores. E depois as rotas, porque saindo dos Açores, ou no século XVIII, ou XIX, ou XX, nós todos tivemos o nosso percurso, a nossa rota, e aí está uma riqueza de experiências que vamos falar um pouco hoje. Então, Sérgio, mais uma vez boa tarde, espero que esteja o tempo aí muito bom aí em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu prefiro Santa Catarina a Florianópolis para não lembrar aquele general Floriano Peixoto de quem vocês têm uma certa mágoa, uma certa recordação, que não é muito melhor. Olha, olha, podemos falar um pouco, se não te importas, de ti. Primeiro, fala um pouco do seu percurso pessoal, do seu interesse pela presença açoriana no sul do Brasil e Uruguai, e, claro, mais especificamente Santa Catarina. Estou interessado também na questão de como é que foi descobrindo isso como criança, adolescente, adulto, professor. Comece por aí, falando, e depois vamos entrar na história, no percurso dessa gente toda ao longo dos séculos. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde, Denise Borges. É uma alegria estar aqui. Como o José Luiz falou, eu estive em 2010 aí no Congresso sobre Festa do Espírito Santo. O primeiro foi aqui em Florianópolis, o Congresso. Eu não estava, eu estava em Portugal, na Universidade do Minho, a professora Norberta Amorim, que é da Ilha do Pico e era professora lá. O segundo foi em Porto Alegre, em 2008, eu fui. O terceiro foi aí na Califórnia em 2010, eu fui também. E o quarto foi na terceira, e eu fui também. Ao contrário, desculpa. Eu fui em 2006 a Porto Alegre, porque de 99 pulou para 2006 na terceira. Em Porto Alegre. O terceiro na terceira, em 2008, e o quarto em 2010 aí na Califórnia. Exato. E depois esses congressos acabaram. Teve um em Alenquer, isso era muito ligado à Direção Geral das Comunidades, e é uma pena que esse congresso tenha parado de existir, porque esse congresso é um momento de mostrar essa riqueza cultural açoriana, que é tão presente pelo mundo inteiro, né? Eu me lembro de estar na Califórnia e ver uma senhora lá do Havaí, a gente fala Havaí aqui, né? O Havaí, apresentando lá, então, quer dizer, é uma riqueza fantástica. Mas só para dizer que aquilo que o José Luiz perguntava sobre a minha infância, né? Então, eu nasci em 1969, nessa freguesia de Santo Antônio de Lisboa, e vivenciei sempre tudo isso, essa nossa cultura, sobretudo as festas do Espírito Santo, né? Que até hoje são as maiores festas que nós temos aqui. E sempre tive muita curiosidade. Então, desde criança, eu perguntava. Então, a minha avó Emília, que tinha um apelido de Miloca, o sobrenome dela era Homem, né? Homem, que era originalmente da terceira. Mas eu perguntava para ela, avó, de onde a gente veio? E ela, que tinha uma memória fantástica, não sabia dizer. Então, eu fui aos documentos. Então, eu comecei a pesquisar, na época, na Cúria Metropolitana. Aqui tem um arquivo todo da... Não é como aí, que está nos arquivos públicos, aqui está ainda no arquivo da igreja, né? Então, comecei a pesquisar. Fui dos meus avós para trás. E aí, então, consegui descobrir que, no caso, essa minha avó tinha um bisavô que era Goulart de Santa Luzia, da Ilha do Pico, né? E aí fui descobrindo, e aí então foram nos documentos que eu encontrei aquilo que a memória não lembrava mais, porque eu sou sexta e sétima geração de açorianos. Então, nesses documentos, e aí, uma coisa muito interessante, quando os açorianos vêm para cá entre 1748 e 1754, vieram padres juntos.
Então, nas nossas freguesias todas, e na minha freguesia, por acaso, tivemos a sorte de, depois dos padres nascidos nos Açores, terem filhos de açorianos e netos de açorianos, e que prezavam muito escrever nos documentos a freguesia dos pais e dos avós. Isso é uma riqueza fantástica. Eles dizem lá, nasceu, batizei fulano de tal, a criança, o nome dos pais, se eram açorianos, a freguesia e a ilha, e os avós, a freguesia e as ilhas. Então, foi nos documentos que eu consegui descobrir a minha ascendência açoriana. Porque eles entram no século XIX e ainda dizendo isso, né? Mas depois, ali, as gerações mais para frente, os avós já são nascidos ali, então isso acabou se perdendo. E ao longo do século XIX, então, eles começam dizendo a origem das freguesias nos Açores e terminam, né? Já não ficou mais na memória. O Marshall Salins é um historiador que estudou sobre ilhas do Pacífico. Ele diz que o povo ele tem uma memória horizontal, né? Que todo mundo conta histórias das pessoas que elas conheceram. Apenas o povo, né? Aqueles que se sentem nobres é que têm memória vertical, ou seja, eu sou descendente do barão de tal, né? Então, essa memória popular ela é muito horizontal, ela conta-se histórias das pessoas que elas conheceram, né? Então, essa memória dessa origem açoriana ela só estava nos documentos, exatamente por causa da longa duração. E aí eu consegui identificar. No meu caso, eu tenho a maior parte dos meus ascendentes na Graciosa, na Terceira, São Jorge, Pico, Faial e São Miguel. Então, todas as centrais e mais São Miguel. E é exatamente de onde vieram a maioria dos açorianos que vêm para Santa Catarina, né? Então, a grande parte são das Ilhas Centrais, sendo que só em São Jorge, em 1747, quando há o alistamento, um quarto da população de São Jorge se alista para vir para Santa Catarina. Então, é muita gente realmente, né? Então, são essas ilhas centrais que nos dão essa, digamos, essa formação étnica, né? Muito fortemente. São Miguel um pouco menos. Santa Maria vem, mas assim, vem pouca. Na minha freguesia tem gente de todas as ilhas, até do Corvo. Veio um do Corvo, veio dois ou três das Flores, veio dois ou três também de São Miguel, de Santa Maria. Então, de todas as ilhas vieram, né? Mas as ilhas centrais realmente são a maioria desse povo. Então, foi nos documentos que eu encontrei. Então, aqui em Santa Catarina, hoje em dia, é a genealogia que tem feito as pessoas se identificarem. E com todo mundo que eu converso, né, que vai fazer a sua árvore genealógica, ele descobre que tem o pé nos Açores. Então, é uma coisa fantástica. Então, Santa Catarina está com 8 milhões de habitantes. Eu creio que mais de um terço dessa população tem origem nos Açores tranquilamente. Porque em Santa Catarina nós temos, né, ao longo do tempo, nós tivemos várias colonizações. Então, vêm os açorianos primeiro, agora vai fazer 200 anos vieram os que hoje, da atual Alemanha, né, dos reinos que compõem a atual Alemanha, depois vêm os italianos, vêm os poloneses, vêm os russos, vêm todas as etnias. Então, em algum desses lugares, em alguns lugares de Santa Catarina, essas colônias ficaram muito fechadas, sobretudo os alemães, ficaram muito fechados em si. Então, hoje nós temos gente que está há 200 anos em Santa Catarina e é descendente inteiramente de alemão. Mas entre as outras etnias, essa mistura já é muito mais. Sobretudo quem foi para as cidades sempre vai ter um pé nos Açores. Então, é incrível aqui. Todo mundo que falece, alguém, uma celebridade catarinense, eu vou lá, faço a árvore genealógica dele, eu acho um pé nos Açores. E geralmente meu parentesco comigo também. Então, é impressionante, né? Essa semana, por exemplo, eu estava olhando o Érico Veríssimo, né? O nosso autor gaúcho, Érico Veríssimo, né? Famoso. O filho fez 88 anos agora, Luiz Fernando Veríssimo. Érico Veríssimo, né? Origem nos Açores e 12º primo do meu avô. Então, todo mundo tem, é impressionante isso. E isso faz com que as pessoas se identifiquem muito. Então faz com que o catarinense tenha esse orgulho de ser açoriano mesmo, né? Bem, Sérgio, para quem não conhece a história, a realidade, podes começar a dar assim um esboço de como começou essa imigração. Já disseste de onde é que eles vieram, mas quais foram as circunstâncias, o que é que eles prometeram, o que é que encontraram quando chegaram aí, falar de Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, talvez de Uruguai. Uruguai, eu sei muito pouco, já ouvi falar em São Carlos, do Uruguai, e Sim, sim. quando eu vou à internet eu vejo tudo em castelhano, mas é que parece que a língua portuguesa, porque é claro, é um país que Sim. fala espanhol. Então, basicamente Santa Catarina, talvez o Rio Grande do Sul. Podes falar sobre essa Mas epopeia? vou contar um pouquinho dessa história, mas não esquece, depois vamos falar a relação entre Santo Antônio de Lisboa e São Carlos. Mas, então, só para lembrar, né? Então, ao longo do século XVII, 1600 e pouco, né? Cerca de 6.000 açorianos foram mandados para o extremo norte do atual Brasil. Então, é o Maranhão, é o Pará, e eles entram por ali no que é a região amazônica, né? São 6.000 colocados mesmo lá na chamada linha de Tordesilha. A linha de Tordesilha, o Tratado de Tordesilha, né, é o que dividiu o mundo ocidental, né, entre Portugal e Espanha, né? Então, hoje se sabe onde passava, na ilha de Marajó, lá em cima, né, no Pará, entre o Pará e o Amazonas, e aqui em Santa Catarina, em Laguna, que é uma cidade que está a 100 quilômetros para o sul de Florianópolis. Mas, na época, eu não sabia direito onde passava essa linha, né? Então, ao longo do século XVII, Portugal manda 6.000 açorianos para lá, que vão adentrando o que hoje é o Amazonas, aqueles estados todos, Pará, Maranhão, né? E no século seguinte, o século XVIII, 1748, a coroa portuguesa manda para o sul do Brasil os açorianos. Então, em quantidade de 6.000, 6.000 também. Lá em cima eram muitos militares, inclusive, né? Aqui é uma característica que vem os casais. Então, em todo o chamado Brasil colônia, né? O tempo em que o Brasil é colônia de Portugal, até 1822, foi a maior empreendimento de colonização do Brasil foram os açorianos aqui no sul do Brasil. E uma coisa muito, eu faço muita questão de lembrar disso, né? Os portugueses que vieram para o Brasil, lá para cima, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, eles eram solteiros, geralmente, ou mesmo casados, que vinham sozinhos para enriquecer e voltar. São os torna-viagem tão comuns lá no Minho, né, no norte de Portugal, que voltam muito ricos e constroem, inclusive, palacetes à moda brasileira, né? Então, ao longo do tempo, os portugueses do continente faziam isso, voltavam solteiros. Muitos tiveram filhos por aqui, né, mas voltavam para lá. No caso dos açorianos, não. No caso dos açorianos, eles vieram, por isso que chamavam os casais açorianos, né? Vêm as famílias, os casais significavam família, né? Então vinha a família constituída e vinham para nunca mais voltar, né? O açoriano que vem para cá, ele faz, eu sempre digo, né? Era a experiência de morte, né? É de se separar completamente da sua família e ir para outro lugar, numa época que não há correio, né? Não há e-mail, não há WhatsApp, não há redes sociais, né? Então, era realmente fazer a experiência de morte. Imagino que era um casal jovem que vinha para cá com os filhos e não saber se o pai e a mãe que ficaram lá ainda viviam, né? Imagino que era isso, né? Imagina a dor que era não ter essa ideia, não ter esse contato, né? Cortar completamente essa linha. Então, eu acho que, eu sempre digo, né, que o vivenciar essa cultura da terra ancestral foi sempre uma forma de se manter ligado aos seus, né? Então, a devoção ao Espírito Santo é a marca maior, não há dúvida. Em todo o litoral catarinense aqui, mesmo no Rio Grande do Sul também. Uruguai não. Uruguai não há festa do Espírito Santo. Lá, eu acho que por imposição de Espanha, sei lá, eles não fazem, né? Mas toda essa região sul aqui é muito forte a festa do Espírito Santo. Então, eu creio que tenha sido uma forma de se manter ligado. E lembrando, né, por que eles vêm? É exatamente porque a coroa portuguesa e Espanha tinha aquele tratado, né, em latim, usi possidetis, ou uti possidetis, né? Que significa quem ocupa é dono da terra. Então, isso gerou uma disputa muito grande, sobretudo aqui no sul, né? Então, os açorianos vão garantir que se fale português aqui e não espanhol, né? Porque, pelo tratado, apenas uma partezinha muito pequena do litoral catarinense seria Portugal, o resto seria, o Rio Grande do Sul inteiro seria Espanha, né? Então, essa vinda dos portugueses para cá, dos açorianos, é uma forma de garantir isso. E eles vão sendo colocados, né? Então, em 1748, chega aqui em Santa Catarina, logo em seguida, 5 anos depois, vão fundar Porto Alegre,
né? Porto Alegre, que originalmente é Porto dos Casais, Casais açorianos, é a maior cidade do mundo, fundada por açorianos, né? Uma cidade imensa, fundada por açorianos. E, diferente de Santa Catarina, então, em Santa Catarina nós vamos ter, né, poucos períodos de guerra, né? Então, os açorianos vão se estabelecer, sobretudo nesse primeiro momento, no município de Desterro, que era município de Nossa Senhora do Desterro, né, que é a atual Florianópolis, e englobava toda a parte central do litoral catarinense. Então, cerca de 200 quilômetros do litoral catarinense era o município de Desterro. E é, então, na ilha, é uma ilha que tem o tamanho da Ilha do Pico, né, Ilha Santa Catarina, e o continente fronteiriço. Então, é aqui que os açorianos são colocados. O município de Laguna, na época de Santa Catarina, só tinha 3 municípios. Laguna, na parte norte de Laguna, que é Vila Nova, um lugar em que os açorianos também chegam. E no município mais antigo, que era São Francisco do Sul, Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco, quase nenhum açoriano é colocado nesse momento. Mas quando os espanhóis tomam a ilha, em 1777, os espanhóis tomam a ilha de Santa Catarina, com 10 mil homens, 10 mil soldados chegam aqui, no dia que Dom José I falece em Lisboa, 24 de fevereiro de 1777. Chegam esses portugueses, os espanhóis todos aqui, tomam a ilha, e muitos desses açorianos que já estavam por aqui seguem para o continente e sobem, então, para o norte. Então, é o município de São Francisco do Sul. Então, é aí, então, volta de 1777, que os açorianos, então, tomam todo o litoral catarinense. E aí entra a história que eu ia falar de Santo Antônio. Então, na minha freguesia, o vigário era um padre da Ilha do Pico chamado Domingos Pereira Teles. Quando os espanhóis chegam, ele se bandeia para o lado dos espanhóis. E aí, quando Portugal retoma a ilha, né, em 1778, devolve o Tratado de Santo Ildefonso, Portugal devolve o Uruguai para a Espanha e a Espanha devolve a Ilha de Santa Catarina para Portugal. Vejam só a importância que a Ilha de Santa Catarina tem, né? Fomos trocados por um país que hoje é o Uruguai. E aí, então, o padre daqui, que tinha se bandeado para o lado dos espanhóis, tem que ir embora. E ele vai exatamente para São Carlos. Então, o nosso primeiro vigário está sepultado lá em São Carlos, né? Que tinha sido fundado em 1763. Né? Então, São Carlos é fundada com açorianos que vieram do Rio Grande do Sul. É exatamente naquela época ali da luta entre Portugal e Espanha, a questão das missões jesuíticas, né? Então, eles são colocados lá. E era exatamente essa tentativa. Né? Portugal tinha constituído a colônia do Sacramento lá no Uruguai, em frente a Buenos Aires. Era a tentativa de tornar o Rio da Prata um rio internacional, né? Para um lado ser Espanha e outro lado ser Portugal. Inclusive, é nesse contexto que aqui Nossa Senhora do Desterro é constituída, exatamente para ser um entreposto. É meio caminho entre Rio de Janeiro e Colônia do Sacramento. Então, aqui se coloca esse entreposto. Então, mesmo antes dos açorianos chegarem, já tem essa estabelecimento de Nossa Senhora do Desterro exatamente para ser esse ponto de ligação entre o Rio de Janeiro e a Colônia do Sacramento. Então, é nesse contexto que os açorianos são colocados. E é nesse contexto que vai açoriano lá para o Uruguai também. Então, essa tentativa, né, que Portugal chamava de a província Cisplatina, né, é o atual Uruguai. Então, lá não deu certo, mas aqui deu, né? Então, essa parte que hoje é Santa Catarina, que é Rio Grande do Sul, né? Ela vai ser majoritariamente ligada aos Açores. Vai se tornar Portugal exatamente por causa dos açorianos. E uma coisa, então, como eu falava, então, enquanto Santa Catarina, essas freguesias vão ficar aqui mais ou menos em paz durante muito tempo, né? O Rio Grande do Sul, eles são colocados lá no meio daquela terra imensa. Então, eles entram por aquela terra e vão se misturar, obviamente, como aqui também vão se misturar com outras etnias, mas aqui fica mais concentrado, digamos assim. Né? Então, e o muito interessante na nossa ilha é que a Ilha de Santa Catarina, no início, eles colocam são 4 freguesias, uma norte, outra sul, leste e oeste, todas dedicadas a Nossa Senhora. No norte, Nossa Senhora das Necessidades, que é Santo Antônio. No leste, Nossa Senhora da Conceição, Lagoa da Conceição. No oeste, Nossa Senhora do Desterro, que é a atual cidade, Florianópolis. E no sul, Nossa Senhora da Lapa, que é Ribeirão da Ilha. Então, é nesse lugar que eles são colocados. E, mais ou menos, essas freguesias, elas funcionam como ilhas. Então, eu digo que os açorianos nessa ilha, eles formam um arquipélago de freguesias, porque cada um ficava na sua. Pra vocês terem uma ideia,
da minha genealogia é praticamente toda dessa freguesia de Santo Antônio de Lisboa, que é a nossa cidade dos estados. Tenho alguma coisinha da Lagoa, porque era muito próximo, e alguma coisinha do Ribeirão, né? Então, realmente, cada um ficou... Inclusive, isso até hoje, a gente consegue ver até nos sotaques. Os sotaques da ilha ainda são um pouco diferentes de uma freguesia para outra, de tão isolados que ficaram durante mais de 2 séculos, tranquilamente, né? Então, hoje nós somos uma metrópole, né? Florianópolis tem quase 600 mil habitantes, mas o conurbado urbano aqui dá 1.300.000, né? 1.200.000, 1.300.000, mas esse povo original, né? O chamado manezinho, né? Manezinho é como se diz, nós somos chamados de manezinho, nossos descendentes de açorianos, né? Todos têm essa ligação com os Açores, é impressionante, mesmo que não designasse, né? Mesmo que não designasse. E quando é que ele começa a querer ser manezinho, começa a querer ser açoriano? Quando na década de 1980 começa toda uma movimentação contrária a uma tradição terceirense, que é a Torá da Corda. A Torá da Corda aqui em Santa Catarina vai se chamar de Boi na Vara, e que depois chamava-se Boi do Campo. E aí, na década de 80, começa toda uma movimentação da televisão, né, da mídia, de campanha contra a chamada, que eles vão chamar de farra do boi. Então, essa campanha toda faz com que essa gente diga, peraí, mas eu sempre fiz isso, né? O meu pai fazia, meu avô fazia. Por que que isso tem uma origem? E aí todo mundo vai dizer, isso vem lá dos Açores, vem lá da terceira. E aí, na década de 80, as pessoas começam a dizer, respeitem, eu sou açoriano. Então, é quando a identidade, a gente sempre precisa da identidade, quando a gente é colocado diante do diferente, né? E é quando chega isso, quando chega essa urbanização toda a ilha, e que começa a colocar como bárbaro aquilo que ele faz, é que ele precisa se identificar. Então, ele vai dizer, eu sou açoriano. E o José Luiz conhece bem aqui, né? Quando a gente apresenta ele para alguém daqui, ele é açoriano, o que que dizem aqui, José Luiz? Eu também sou, né? Eu fiquei de boca aberta aí, perto de São António de Lisboa, quando apresentaste um rapaz que dizia: eu sou de São Miguel, da freguesia de São Roque. E eu fiquei de boca aberta que isso aconteceu aos 200 e tal anos. Ele ainda se lembrava, sabia das suas origens. Aliás, outra coisa que me aconteceu no Rio Grande do Sul, em Gramado, estava lá naquela casa portuguesa, que verdadeiramente é um centro açoriano, e entrou lá um gaúcho, todo vestido, a gaúcho, com aquela coisa, as botas e polairo, e ele disse: eu sou o Freitas. Sou o Freitas da Ilha Terceira. O gaúcho Freitas da Ilha Terceira. É incrível como as pessoas se identificam. Aliás, como tu sabes muito melhor que eu, todos os lugarzinhos que têm, olha, os nomes dos hotéis, das lojas, por todo lá se encontra referências às ilhas. É incrível o orgulho que os açorianos têm. E gostava que falasse um pouquinho do percurso, quer dizer, parece que Dom João V prometeu mundos e fundos a esses povoadores. Não, parece que não, de facto, não, quando chegaram cá, aí a realidade era diferente. Podes falar um pouco o que é que aconteceu? Se a gente chegou aí, que a realidade encontrou, tanto na questão de terra como na questão de outros povos, como é que sobreviveram, como é que se adaptaram, o que é que fizeram, que tradições mantiveram no seu dia a dia e que coisas tiveram que mudar para sobreviverem. Isso é uma coisa muito importante de se lembrar, né? Há um edital, né, convidando os casais para vir para cá e com várias promessas, né? Inclusive a posse da terra e tudo mais, né? O que acontece é que a maioria dos que vêm para cá eram analfabetos, né? Não eram pessoas alfabetizadas. E para ter a posse da terra era preciso pedir uma sesmaria ao rei, né? Então, quem é que vai fazer isso? Os letrados. Então, os letrados acabam fazendo isso, mas a ampla maioria fica morando sem nunca ter pedido a posse da terra, né? Então, é muito comum as pessoas viverem séculos no mesmo terreno sem nunca ter uma escritura pública daquele terreno, né? E também, claro, obviamente, aqueles que sabiam, que tinham mais estudos, né? Acabavam pedindo as melhores terras e tudo mais. Mas, de qualquer forma, todo mundo coube aqui na terra, né? A terra era ampla, né? E eles vão, obviamente, tentar produzir aquilo que produziam aí. Mas uma coisa muito importante lembrar, né? Nós vamos de um hemisfério para outro, né? Inclusive, as tradições vão se alterar de época do ano, né? Enquanto a festa do Espírito Santo aí é verão, aqui é no inverno.
Então, as novenas vão ser, preparação para as festas, vão ser com as casas fechadas, no frio, né? Diferente de uma festa aí, né? Mas também se fazia tourada à corda mesmo assim, mesmo sendo no inverno, que o inverno também não é tão rigoroso. As tradições do Natal, então é pelo Natal e Dia de Reis que se joga aquelas tradições de São João, né? Exatamente, que é o solstício de verão. Então, eles vão adaptando e, obviamente, a terra também vai produzir coisas diferentes, né? Então, eles tentam até produzir o trigo, mas o trigo até hoje no Brasil, o Brasil não é autossuficiente em trigo. Eles têm que se adaptar à mandioca, que era o que os jesuítas chamavam de o pão do Brasil, né? Então, a mandioca vai ser a grande fonte que eles vão aprender. Então, eles aprendem a cultivar a mandioca e vão constituir o primeiro processo de industrialização em Santa Catarina, que é a produção da farinha de mandioca. Enquanto o resto do Brasil, até hoje, fabrica mandioca à mão, né, manualmente, os açorianos vão implementar a força do gado, de bois tocando engenhos ou água, e usando a adaptação dos moinhos de trigo. Inclusive, um tempo atrás eu estive naquele museu do Baleeiro, na ilha do Pico, nas Lajes do Pico, tinha lá uma engrenagem exatamente igual à engrenagem dos engenhos de farinha, né? Então, eles adaptam aquela engrenagem para cá e vão produzir muita farinha, vão produzir farinha para o Brasil inteiro. Chamava-se na época farinha de guerra, porque era o que todo mundo comia e o que era o exército comia. E a coroa portuguesa comprava essa farinha e não pagava, né? Também disse que os jovens não seriam chamados para o exército e convocaram os jovens para o exército. Então, a coroa ela deixa de fazer muitas das promessas que tinha feito, né? Mas, né, como eu disse, né, a maioria desse povo consegue ter uma terra para viver, né? Então, vai, né? Como eu falo sempre, né, o açoriano que vem para cá, ele não é um português torna viagem, ele é alguém que vai criar um mundo onde viver, né? Então, ele cria um mundo onde para viver, né? E aí, claro, ele começa a se adaptar à terra, né? Para que eu vou trabalhar demais, produzir demais para vender para o governo e o governo não me pagar, né? Então, ele vai diminuindo o ritmo e começa e aí se diz que ele entra um pouco na perspectiva do indígena, né? Vamos plantar para a subsistência. E isso vai criar, quando chegam depois os alemães e italianos que vêm num outro contexto, né? Uma fama de que o açoriano é malandro, é uma coisa que né, não quer trabalhar. É uma coisa que é diferente, né? Um açoriano fica até. Como é que é? Açoriano com fama de malandro, né? E aqui Olha, vai ter disseste uma palavra açoriana, malandro, preguiçoso. malandro. Isso é o açorianismo. Aliás, É, se tivesse tempo de falar nos vestígios linguísticos, são muito interessantes. Continua, desculpa, eu gostava da questão. mas é verdade. O malandro aqui não é sentido do malandro carioca, né? O malandro carioca é outra coisa. Então, e aí cria realmente essa ideia, né, de que o açoriano é alguém que não é dado ao trabalho, exatamente por causa desse contexto, né, nesse contexto político em que ele vivia, né? E aí começa realmente a diminuir, mas, né, de grande passa a ser uma forma de o que hoje, né, fala assim agroecologia e tudo mais, né? Era alguém que respeitava muito a natureza, né? A tal ponto que essa ilha hoje ela é extremamente preservada, né? É uma ilha que tem muito verde, muita natureza, muitas florestas, né? Exatamente porque os açorianos sempre soube lidar sem esgotar a terra, né? Então, são gerações vivendo no mesmo lugar, mas conseguindo tirar da terra aquilo que ela precisa. O que nós temos hoje é que no final do século XX nós tivemos um boom de turismo aqui, não só de turismo, mas de pessoas vindo para cá. Então, Santa Catarina hoje, por exemplo, dos estados do sul do Brasil, é o estado que mais cresce. O pessoal do Paraná e do Rio Grande do Sul vem para cá. E, sobretudo, no litoral. O litoral catarinense é uma loucura. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, das 6 cidades com metro quadrado mais caro do Brasil, apenas uma não é em Santa Catarina. A mais cara é Balneário Camboriú, a segunda é Itapema, a terceira é Florianópolis, quarta é Itajaí, quinta é Vitória no Espírito Santo e sexto é
acho que é Barra Velha, é um município ali também, aqui no litoral. Mas então, é realmente um lugar hoje muito procurado e que tem crescido muito, muito realmente. Então, quando eu nasci, Florianópolis tinha 100 mil habitantes, hoje já tem quase 600, né? Então, é um crescendo assim. Florianópolis hoje já tem mais do que o dobro da população dos Açores, né? Então, e é um município. Então, Falaste sim, falaste da chegada dos italianos e dos alemães já durante a Revolução Industrial, não é? Houve algum choque cultural? Como é que esses povos se inseriram na paisagem demográfica de Santa Catarina? Então, os primeiros a chegar são os alemães, que chegam em 1829, né? Então, agora faz 200 anos que os primeiros chamados alemães chegam a Novo Hamburgo, que é Rio Grande do Sul, e 5 anos depois aqui a Santa Catarina, no município de Desterro na época também, né? Então, eles são colocados em colônias aqui para o interior do estado, e depois nós vamos ter várias empresas de colonização que vão vender terra para estrangeiros, alemães, italianos, depois os poloneses, tudo mais. Então, eles vão criar colônias pelo interior do Brasil, pelo interior de Santa Catarina. Então, Santa Catarina é um estado multiétnico. Nós temos aqui praticamente até japoneses nós temos, né? Que produzem maçã lá na Serra. Então, é de fato um município, é um estado muito multiétnico realmente. E como eu falo, algumas dessas colônias elas vão ficar muito fechadas em si. E é muito interessante que esse povo, inclusive, que vai ser colocado mais para o interior do estado, eles vão entrar muito em choque com os indígenas. Nós aqui no litoral não tivemos choque com os indígenas, porque quando os açorianos chegam, os indígenas que viviam, que são da etnia Guarani, já tinham ido para o interior, viram que a situação era muito boa, eles já tinham ido embora. Já as colônias alemãs e italianas vão ser colocados perto dos índios Xoklengs, que são os índios que vivem na borda da serra. E aí, então, isso vai ter muito conflito. Então, os alemães, de modo geral, faziam colônia com italianos em volta e os indígenas estavam ali. Então, vai acontecer muitas chacinas, mortes de indígenas. Então, e isso tende a esses grupos se fecharem muito. Então, por exemplo, quando um moço de origem italiana queria casar com uma moça de origem alemã, isso não era bem visto. Então, até hoje, no interior de Santa Catarina, isso é muito complicado. Agora, os que migraram para as cidades, aí esses tendem a se misturar. Então, vão se misturar com açorianos, com italianos. Então, vai ter nas cidades, sim, mas nas colônias, né, durante muito tempo, e até alguns até hoje em dia, eles vão estar muito fechados em si. O açoriano, não. O açoriano, de modo geral, inclusive, os estrangeiros que chegavam aqui geralmente casavam com as filhas das melhores famílias. Então, o açoriano do litoral aqui adorava um estrangeiro, né? Recebia muito bem, né? Aquela coisa a hospitalidade açoriana era algo muito presente aqui, né? De chegar um visitante, dar-se a melhor cama da casa, dar o melhor quarto da casa, dar a melhor comida, né? Então, a gente sempre teve isso. Inclusive, a filha melhor, a filha mais velha da família já casava com moço estrangeiro, né? Então, havia muito essa. O açoriano sempre foi muito dado a essa troca, digamos assim, né, de culturas, nunca ficou fechado em si. Sérgio, numa visita ao Museu da cidade de Florianópolis, eu verifiquei que havia uma referência não só aos povoadores açorianos, mas também falava dos madeirenses. O que é que se pode dizer da presença, da chegada de alguns madeirenses aí, a essa área? É assim, quando o Dom João faz o edital lá, ele convida açorianos e madeirenses. Inclusive, há um livro do Walter Piazza, que é o livro mais conhecido sobre esse período, chama-se A Epopeia Açórico-Madeirense. Mas, dentre os açorianos que vêm, apenas um navio trouxe 59 madeirenses em 1749. Então, em 49, junto com uns 6 mil açorianos, vem 59 madeirenses. Em 1756, sai um navio só de madeirenses, com 520 ou 540, agora não tenho certeza, de madeirenses vindo para cá. Esse navio naufraga na Bahia. Então, eu não considero que esse período seja de 1747, quando ele sai, até 56, porque em 56, apesar de terem saído da Madeira, não chegaram aqui. Então, desse universo de 6 mil açorianos, menos de 1% são da Madeira.
Então, é menos que qualquer ilha dos Açores, né? Então, são poucos. Só que, obviamente, né, alguns deles vão deixar muitas marcas aqui. Existe uma família Freitas Noronha aqui, uma família com esse apelido duplo até hoje, que é descendente de um militar que veio para cá, que vai ser o primeiro a desenhar a flora catarinense. Então, esses madeirenses até hoje têm o mesmo sobrenome, Freitas, de Freitas Noronha da Ilha da Madeira. Então, apesar de numericamente ser pouco, né, mas eles vão ser assim muito importantes aqui realmente. Então, por isso é que eu não falo em epopeia sórico-madeirense, né? Porque apesar de terem saído, claro que se aqueles 520 tivessem chegado, seria outra história, né? Já passariam a 10% de todo o contingente. Mas os 59 é apenas menos de 1%, né? Pois é. Mas, de fato, veio gente da Madeira também. Sim, no século XX, um pouco mais para diante, já dos alemães, italianos terem chegado, houve um ressurgimento da identidade açoriana aí em Santa Catarina. Um movimento que, e já li algumas coisas, mas eu gostava que me ensinasse mais sobre isso. O que é que aconteceu e porquê é que aconteceu? O que é que o descendente açoriano sentia sobre a sua identidade? O que é que aconteceu? O que é que mudou? O que é que afetou isso? Eu acho isso muito importante. Verdade. No século XX, então, no século XX, havia uma grande valorização do chamado elemento alemão, né, teuto, né? Os teuto-catarinenses, os italianos. E, como eu falei, né, considerando o açoriano como indolente, o amarelo, né, o homem do litoral. E aí nós temos a Primeira Guerra Mundial, onde há um certo movimento anti-alemão por aqui, né? Inclusive, havia nessas comunidades que eu falei de colônias alemãs que não falavam português. As escolas eram em alemão, tudo em alemão, eles não conheciam o brasileiro, como se dizia, né? E aí, então, há todo um movimento, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, do que foi chamado de nacionalização de Santa Catarina. Então, proíbe-se o alemão italiano nas escolas, proíbe-se as instituições com nomes estrangeiros, e aí todo o movimento de nacionalização. E aí, em 1948, se dá os 200 anos da chegada dos açorianos. E aí, então, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que tem sido fundado em 1896, faz um congresso, o primeiro Congresso Catarinense de História, alusivo aos 200 anos da chegada dos açorianos. Então, e os Açores era algo tão distante que não convidaram nenhum açoriano para estar aqui, né? Vejam a distância que era. Veio um português da Universidade de Coimbra, que era o professor Manuel de Paiva Boléu. Esse Manuel de Paiva Boléu era o único português no Congresso. E todos os outros falaram, e o único que falou a verdade foi o Boléu. Ele disse o seguinte: esse congresso vem servir para mostrar a brasilidade de Santa Catarina, que foi ameaçada pelo nazismo. Então, ele claramente fala isso, né? Todos os outros ficam dando voltas. Ele é o único que fala realmente, né, para isso que serviu. Então, eles não querem, né? Lembra a República? É um período ainda muito forte aí de fortalecimento da República. A República, ela não queria, ela queria cortar esses laços com Portugal, porque os laços com Portugal era a monarquia, a nossa monarquia era filha da monarquia portuguesa. Então, a República, ela quer exterminar isso. Então, peraí, português não pode ser. E aí cria-se a figura do açoriano. A academia cria isso. Então, o Instituto Histórico cria essa ideia, mas quem fala sobre isso não leu o que se escreveu. Oswaldo Rodrigues Cabral, que era um dos historiadores, ele diz assim no Congresso: é preciso ir lá dizer para aquela gente pobre que vive na praia, que quis ficar por lá e não foi para a cidade, que eles são descendentes do açoriano fracassado. Eu digo, que maravilha, né? Tu dizer para alguém que tu é descendente de fracassado, né? Quem é que vai querer saber disso? Então, o que esse congresso fez não chegou à população, né? Mas nós temos uma figura fantástica nesse período, que é o professor Franklin Joaquim Cascais. Esse Franklin Cascais, que era descendente açoriano, ele não sabia de que ilhas ele tinha vindo. Eu descobri depois. Ele tem assim os seus bisavós
no topo, na Ilha de São Jorge, na Ribeirinha da Terceira, nas Quatro Ribeiras na Terceira, nas Lajes do Pico na Ilha do Pico. Então, o Franklin Cascais, ele assiste o congresso e ele sai, ele é professor de desenho apenas, e ele sai pela ilha juntando tudo isso. Imagina, ele diz, ele conhece essa ilha, ele diz, essa cultura ali é toda ainda sem outras etnias juntas, né? Então ele diz, ele vai lá, ele desenha, ele escreve as histórias. Então, o que o Cascais faz é uma coisa fantástica. Ele volta lá na comunidade e a gente tem fotografias dele na frente da igreja do Ribeirão da Ilha, fazendo uma palestra, dizendo: olha, isso que vocês fazem, isso veio dos Açores. Então, o Franklin Cascais faz muito isso, de ir lá na comunidade pesquisar, voltar e dizer para ela isso. Então, e esse povo vai ouvindo isso. E aí depois, então, quando começa toda essa campanha contra a farra do boi, esse povo diz, opa, eu preciso de identidade. Opa, o professor Franklin Cascais disse que nós somos açorianos. Então, nós somos açorianos. E aí, nos anos 90, o NEA, que é o Núcleo de Estudos Açorianos da UFSC, né? A Universidade Federal de Santa Catarina tem um Núcleo de Estudos Açorianos, fundado em 1984. No tempo, o professor Machado Pires era o reitor da Universidade dos Açores, e aqui em Santa Catarina era o professor Hernani Bayer. Então, faz-se uma cooperação que existe até hoje, né? O NEA, ele vai fazer, ele vai ter o professor Wilson Farias, que é um professor da Enseada de Brito, aqui da Palhoça, que é da cidade de Farias do Faial. Ele vai fazer um trabalho fantástico pelo litoral catarinense de mapeamento. Então, isso que o Cascais fez aqui na ilha, o NEA vai fazer em todo o litoral catarinense. E nós temos o Conselho Deliberativo do NEA, que faz esse trabalho em todos os municípios do litoral. São 30 e poucos municípios. A gente tem o Açor, que é a Festa da Cultura Açoriana, que é uma festa móvel, que em cada ano acontece no município. Esse ano vai ser em Biguaçu, aqui em frente à Ilha de Santa Catarina. E esse Açor, ele junta, né? Essa festa junta todo esse povo, os nossos grupos folclóricos que tem em todos esses municípios. É uma coisa fantástica que vai acontecer aqui. E exatamente aquilo que eu digo, é diante do diferente. Ele vai precisar se identificar como açoriano, porque estou dizendo que o que ele faz é bárbaro. Ele quer dizer, opa, eu faço isso desde os meus antepassados, a minha ancestralidade. Então, é aí que é no final do século XX que ele vai precisar ser açoriano. E isso vai se popularizar. E aquilo que o José Luiz falava, né? Ficou no Hotel Faial, tem o Caminho dos Açores, né? A Terceira, é o chaveiro açoriano, a lavanderia açoriana, né? O tempo inteiro. Então, açoriano aqui virou sinônimo de nativo. Então, se é daqui, é açoriano. Então, isso pegou assim. E às vezes a academia, e às vezes o José Luiz esteve no museu lá, às vezes os acadêmicos ficam muito bravos com isso, né? Ah, são portugueses. Eu digo, tá bom. É igual dizer que o sujeito não é baiano, ele é brasileiro. Ó, né? Ele é português, sim, mas com características muito diferentes, que é dos Açores. E, de fato, aquilo que o José Luiz falava sobre a questão inclusive, da linguística, né? A gente tem características muito diferentes do resto do Brasil, né? Que são coisas realmente de Portugal. Eu me lembro quando eu estive em 99 na Universidade do Minho, a professora Norberta Amorim, que é da Ilha do Pico, e o marido dela, o falecido marido, que era o Dr. Justino Amorim, era ali da Vila Cova da Lixa, no Minho mesmo. Nós conversávamos à mesa e ela falava coisas que eu entendia o que era e eu falava e ela entendia e ele não sabia. Então, ali eu comecei a ter, opa, realmente nós temos muitas expressões açorianas que de fato nós falamos que o resto do Brasil acha que não existe. Tanto é que quando a gente vai por aí, eles nos chamam de português, nos chamam de portugueses, né? Porque nós somos realmente um pouco diferentes do resto do Brasil, por conta, né, dessa insularidade, né? Desses 200, 300 anos nos Açores, mais 200, 300 anos aqui. Né? Eu notei expressões como, por exemplo, isto pô, isto pô, que é uma coisa Sei. muito açoriana. Sim. Eu acho que se usa muito, aqui é... Usa-se muito aí. O Luís deve ter alguma pergunta, com certeza, mas eu queria só tentar aqui uma ideia. Uma pergunta. Qual foi o papel do governo regional dos Açores na identidade, na ligação com os Açores, a partir dos anos 70? Podes falar um pouquinho sobre isso? E é interessante. Olhem só, eu até escrevo sobre isso na minha tese.
o movimento de querer ser açoriano em Santa Catarina é ao mesmo tempo do querer ser açoriano nos Açores, né? O governo regional dos Açores, né, começa em 76, né? E é bem exatamente aqui quando começa essa crise aqui também, se quer ser açoriano. Então parece, como a gente diz aqui, juntou a fome e a vontade de comer, né? Então, os Açores, o governo dos Açores, o doutor Duarte Mendes, né, inicialmente ali, fazendo todos aqueles cursos, depois a doutora Alzira Serpa, né, todos os diretores regionais que sucedem a doutora Alzira Serpa, sempre nessa aproximação. E o governo regional dos Açores vem muito fortemente aqui. Então, vai ser uma presença. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o movimento açorianista tem muito a ver com esse apoio da Direção Regional das Comunidades, né? Nos anos 80, 90, principalmente, assim, centenas mesmo de pessoas vão, ou dezenas de pessoas, vão daqui para lá fazer curso, a descoberta das raízes e tal. Então, esse movimento de aproximação, aquilo que eu falei que em 48 não aconteceu, não ter nenhum açoriano no Congresso, comemorativo de 200 anos da chegada dos açorianos, aqui no final do século XX vai acontecer. Então, esse movimento vai ser muito, muito forte, né? E o governo dos Açores, só a quantidade de coroas do Espírito Santo que a Direção Regional das Comunidades, que o governo dos Açores doou para cá, se nós estávamos contando, só por intermédio da Casa dos Açores, já são, acho que umas 2 dezenas, né? Lugares que faziam festa do Espírito Santo e que não tinham sua coroa, né? Uma coisa muito forte aqui exatamente diante do fato de não ter a coroa, né, nas comunidades às vezes muito pobres, a festa passou a ser muito em volta da bandeira. Então a bandeira do divino, que era a coisa mais fácil, para nós a bandeira do divino é muito mais emocionante do que a coroa, né? Então isso muda um pouquinho aqui, né? Mas todos querem ter a sua coroa. A coroa do Espírito Santo ela é fundamental para que a festa aconteça. Eu reparei na festa do Espírito Santo em São António de Lisboa que alguém levava a bandeira dos Açores também. Quer dizer, não Uhum. só ao Espírito Santo, mas ao lado a bandeira dos Açores. Foi Sim, engraçado. sim, sim. A Isso gente... leva-nos aqui ao tema do nosso congresso, que é raízes e rotas. O que é que nós podemos fazer, nós açorianos, vocês aí, nós aqui, por todo o mundo, no Havaí, na Costa Leste, na Bermuda, o que é que nós podemos fazer para aproximar mais as comunidades açorianas, para termos um conhecimento melhor? Aquilo que estamos a fazer agora, aqui, agora, faz parte disso, mas tens alguma ideia daquilo que se pode fazer para aproximar mais os açorianos dispersos pelo mundo inteiro? Boa pergunta. Eu acho que realmente o que mais liga realmente é essa questão do Espírito Santo. E, de fato, né, há um grande amor pela bandeira dos Açores aqui. O ciclo do Divino Espírito Santo aqui, quando começa, Florianópolis, um pouco inspirada nas grandes festas do Espírito Santo de Ponta Delgada, a gente abre o ciclo, porque Florianópolis, o município, tem 14 festas do Espírito Santo. Então, lá, 2 semanas antes do Pentecoste, a gente faz um grande cortejo pela cidade de Florianópolis, com as 14 festas, mais algumas festas, umas 4 ou 5 festas da região, todas em cortejo. Hasteia-se a bandeira dos Açores, Santa Catarina, e a bandeira do Divino Espírito Santo. As festas acontecem e no final, como houve essa semana que passou, que a última festa foi agora, lá na Catedral de Florianópolis, na Sé. Então, a bandeira dos Açores lá de novo também. Então, as pessoas ligam muito aqui. É quase a bandeira do Divino e a bandeira dos Açores. Então, de fato, há muito essa ligação. E eu acho que realmente esse conhecimento ele precisa estar um pouco mais, né? Acontecer um pouco mais. O governo regional dos Açores, ele durante muito tempo ele apoiou muito iniciativas de formação de juventude lá nos Açores, né? E hoje nós temos na nossa Casa dos Açores muita gente que é fruto desses cursos. E aí ficaram alguns anos não aconteceram. Agora, esse final de semana, nós vamos ter um encontro de jovens de todas as casas dos Açores nos Açores novamente. Aqui nós vamos ter a Gabriela Ávila, que está indo para representar. Eu acho que isso é fundamental, esse reconhecer, né? E que o ser açoriano daqui é muito diferente de ser açoriano em Toronto, né? É muito diferente de ser açoriano na Califórnia, né? Mas que tem sempre algo que nos liga. Acho que essa é a grande questão. E uma coisa que nós não temos, a dificuldade que nós não temos, que vocês têm, é a questão da língua, né? Então, a gente se entende perfeitamente, né? Enquanto os jovens no Canadá, nos Estados Unidos, ou na Bermuda, ou no Havaí, já têm essa dificuldade maior, né?
Então, o nosso jovem aqui não tem essa dificuldade. E a gente tem muito jovem sempre disposto. O nosso grupo folclórico aqui é um grupo constituído de jovens e jovens assim, engraçado, muito apaixonados pelos Açores sem nunca terem ido. Por exemplo, agora quem vai nos representar, Gabriela Ávila, é uma menina fantástica, assim que o avô sempre gostava muito disso. E quando ela entrou no grupo folclórico, o avô já tinha falecido. Mas aí a avó, a família toda foi tudo lá para assistir, choravam assim, e tem aquilo como algo tão seu, tão, tão do seu coração, né? Que eu sempre digo, né? Aqui a cultura açoriana ela vai levar muito tempo ainda, porque de fato as pessoas são muito apaixonadas. E aquelas que chegam aí aos Açores, então pronto, aí essas a paixão aí não se acaba mais. Tunis, estás a Fresno State University, PBI, ele está em Universidade Federal de Santa Catarina. O que se pode fazer? A pergunta é para vocês dois agora. O que é que se pode fazer para aproximar as universidades, tanto aqui da Califórnia como da Santa Catarina, de outros lugares? Porque acho que há lugar para um diálogo a esse nível também. E também gostaria, Sérgio, que falasse um pouquinho, se possível, da possibilidade de as escolas públicas ou particulares daí ter um intercâmbio com aquilo com os programas daqui, porque acho que seria eu sempre, nas minhas aulas, sempre dei noções da presença dos portugueses e dos açorianos no Brasil, e mesmo em termos de literatura, e os meus alunos sempre gostaram muito dessa ideia de se ligarem com outro país lusófono tão grande, o Brasil, o maior de todos, não é? Mas voltando à questão das universidades, será possível uma aproximação? Denise e Sérgio. Bem, obviamente, da nossa parte, sim, há sempre, o Sérgio falou, e muito bem, na realidade de alguns anos atrás ter havido um forte investimento da parte dos Açores. Aquilo que nós ontem, Zé Luís, portanto, com a Presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores, a AEA, falávamos, portanto, popularmente diz-se que é o tempo das vacas gordas. E, na realidade não voltará, nenhuma direção regional das comunidades ou da diáspora voltará a ter o dinheiro que tiveram nos anos 80 e 90. Isso jamais acontecerá, porque foram fundos que vieram da Europa para vários, inclusivamente para a aproximação da diáspora. E, portanto, acho que os orçamentos, neste momento, se compararmos o orçamento, por exemplo, do fim da década de 80 e princípio dos anos 90, ou mesmo ao longo dos anos 90, particularmente ali logo a seguir, portanto, a 94 e a mudança de governo em 96, estamos a falar em que, neste momento, acho que o atual diretor regional das comunidades, José Andrade, tem talvez 45% do orçamento que havia nessa É altura. menos. E com esses 45% tem que fazer um Conselho Mundial das Casas dos Açores e o compromisso com as Casas dos Açores. Portanto, ele para o resto fica com meia dúzia de euros. Ele ou quem virá depois dele e quem já esteve antes dele. O Paulo Teves já tinha a mesma dificuldade. E, portanto, eu penso que nós temos é que pegar um bocadinho, talvez, nas universidades, nas escolas públicas, nos municípios. Há uma maior aproximação entre os municípios. Acho que tem a ver. Temos de ter uma maior aproximação entre os vários municípios. Por que não fazer esta ideia até interessante, ou seja, ligar, por exemplo, como a Angra do Heroísmo, a Geminada, com uma cidade, com três, aliás, aqui na Califórnia, por que não essas três cidades californianas fazerem uma germinação com uma cidade brasileira que tenha a ligação com Angra? E aí havia uma maior. Eu sempre pensei que as germinações que são feitas com os Açores, e podem ser em qualquer parte dos Estados Unidos, obviamente, mas aquelas germinações que existem com cidades açorianas aqui. E há muitas, José Luís conhece-as todas, por exemplo, Ponta Delgada tem germinação na Califórnia, Angra do Heroísmo, Praia da Vitória, precisávamos com Ribeira Grande e precisávamos, Horta também tem, portanto, e aliás, e há outros até municípios, Velas está germinada com uma cidade aqui, Calheta também, fala-se na Madalena do Pico, portanto, o importante era haver uma maior ligação, não sei o que é que o Sérgio pensa, mas uma maior ligação com estes municípios, Florianópolis tem também germinações,
e se nós temos em conjugação a mesma cidade na Califórnia, fazer, portanto, algo tripartido, ou seja, portanto, haver uma ligação entre esse município dos Açores, esse município no sul do Brasil e esse município, portanto, também nos Açores. Porque em termos governamentais vão ser cada vez menos, ou pelo menos se não forem mais do que são agora, não podemos fazer muito. A própria sociedade civil, tal como aconteceu, eu penso cada vez mais, particularmente o Sérgio falou na questão do Espírito Santo. Eu acho que também aqui nós. Foi em 2010, foi a continuação dos congressos, os congressos morreram, não é? Agora fala-se num fórum, aliás, foi anunciado pelo Governo dos Açores, um primeiro fórum do Espírito Santo. Podem dar outro nome, mas já se fizeram vários congressos, não é? Não é o primeiro. Portanto, que é com um nome diferente, talvez um formato diferente, não é? Mas é a continuidade daquilo que já foi feito e que foi interrompido, infelizmente, por estes últimos 14 anos. O que eu penso é que as sociedades do Espírito Santo, daqui da Califórnia, por exemplo, podiam fazer algo ligado com uma universidade, e pode ser a Fresno State, como pode ser a San Jose State, como pode ser a San Diego State ou outra qualquer, mas ligado a uma universidade e ligado aos centros de estudo e às Casas dos Açores do Brasil e às Irmandades do Espírito Santo, e podíamos, portanto, fazer algo com o mesmo fundos da própria comunidade e em torno também de apoios que nós, na diáspora americana, podemos conseguir, por exemplo, da FLAD, a diáspora, portanto, os açorianos do Brasil já não podem, e conseguir um maior intercâmbio com as universidades em torno de um tema específico. E eu falei no Espírito Santo, pode ser outro qualquer, mas acho que o Espírito Santo une, de facto, e se nós olharmos, o José Luís sabe isso muitíssimo bem, e porque eu agora percebo também do Sérgio, aqui na Califórnia, os grandes acontecimentos culturais ainda estão nas festas do Espírito Santo. É nas festas do Espírito Santo que vêm os cantadores dos Açores, das várias ilhas, cantar o desafio. É nas festas do Espírito Santo que vêm os grupos dos Açores, que vêm as filarmónicas, que há intercâmbios de grupos de folclore. Portanto, porque são as festas do Espírito Santo e de outras festividades religiosas, mas maioritariamente do Espírito Santo, que têm os fundos, que têm, portanto, o dinheiro para esse movimento. Então, em torno dessas festas e em torno de se fazer, esqueçamos de uma organização de festas do Espírito Santo, porque eu penso que isso nunca mais vai acontecer, mas haver um debate e um diálogo, mais que um debate, um diálogo entre as semelhanças e as diferenças com o Brasil. Porque acho que há muito para aprender e há muito também para aprender dos dois lados, e particularmente, como disse o Sérgio, nós temos o problema da língua. É verdade, mas também, portanto, cada vez mais no Brasil também se fala algum inglês, portanto as pessoas podem falar português e as pessoas que aqui percebem, obviamente percebem português, mas podem não depois responder em inglês. Eu acho que essas coisas podem ser trabalhadas. Da nossa parte, estamos abertos. Eu queria apenas salientar, eu gostei muito quando o Sérgio falou do malandro açoriano, não é? Porque nós temos isso aqui, como o José Luís sabe, na literatura californiana. Quer o Jack London, quer o John Steinbeck tinham personalidades. O John Steinbeck, o famoso Portuguese Joe, portanto, Portuguese que é um termo depreciativo para português, não é? O Jack London também tinha um açoriano muito preguiçoso que só gostava dos copos. Deve ter sido da minha Ilha Terceira, com certeza. E das touradas e dos copos. Mas na realidade há essas semelhanças também. Nós fomos vistos, nós açorianos, fomos vistos por duas grandes figuras da literatura californiana, não em termos muito positivos. Há outras formas que eles também nos viram positivos, mas há duas personagens marcantes que não são em termos muito positivos. E acho que isto tem a ver também muito com aquilo que o Sérgio falou, e foi interessante para mim ver que essa semelhança ocorreu em dois mundos diferentes, com 200 anos basicamente de separação, não é? Mas que também tivemos o mesmo aqui com as nossas comunidades, particularmente as que vinham no fim do século XIX e princípio do século XX. Escreveram mais tarde, mas muito tinha a ver com aquelas comunidades que tinham chegado há 15 ou 20 anos atrás, no princípio do século XX, não é?
Denise, tu falaste das semelhanças, etc. E é interessante que o Sérgio falou na questão da tourada, a tourada à corda, que tem outro nome no Brasil, mas, como tu sabes, diz muito bem, melhor do que eu, a tourada à corda, as touradas aqui na Califórnia só são permitidas porque estão associadas à festa do Divino Espírito Santo. Quer dizer, a lei só permite que haja uma tourada quando há um evento religioso. E então há sempre uma desculpa que vocês também encontraram aí no Brasil, na Santa Catarina, uma desculpa para enfrentar o antagonismo a essas festas, uma disputa cultural, religiosa. Mas há mais uma questão que eu queria, só um pequeno detalhe aqui das proximidades culturais, além do Espírito Santo. Eu lembro do Paulo Teves, quando era diretor das comunidades, ter falado aí de uma coisa que aconteceu entre os Açores e Santa Catarina, que foi a questão das rendas de Bilro. Tu, Sérgio, levaste-me lá a ver um lugar no centro que tinha umas rendeiras, até tinha um rapaz que também estava a aprender a fazer a renda de bilro para continuar a tradição, e essa tradição desapareceu nos Açores, pelo menos da ilha de São Miguel. Não, tu podes contar a história do que é que aconteceu, como é que essa tradição voltou aos Açores através de Santa Catarina. Isso foi o Paulo Teves, acho que em 2014 aconteceu isso, né? Duas rendeiras daqui de Santa Catarina foram a São Miguel foram a Ponta Delgada e a Ribeira Grande ensinar a fazer renda de bilro. E eu cheguei a ver na terceira, em Angra, uma montra que tinha lá uma almofada, um pique, todo. E só que ninguém mais faz a renda de bilro. Então a renda de bilro desapareceu. O Jorge Forjasca, da terceira, ele diz a mãe dele fazia renda de bilro. As irmãs já não fizeram. Então é algo que terminou, que acabou há pouco tempo. E aqui é muito forte. Cada rendeira daquela diz, aqui ela vem lá dos Açores, né? Então, em 2014, essas rendeiras foram lá e ensinaram a fazer renda de bilro em São Miguel. Algo realmente, um retorno, né? Exatamente aquela coisa, né? Quem migra tende a manter mais, né? Do que quem fica, né? Uhum. A questão linguística, mais alguma palavra que tu reparaste que é semelhante dos Açores, que só se usa dos Açores e Santa Catarina? Uma coisa, por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente chama paranho. O resto Sim. do Brasil chama teia de aranha. Só Sim. nós dizemos paranho. É algo que também é tipo dos Açores. Hoje, por exemplo, o céu está forrado. A gente diz aqui, né? O céu forrado. A gente fala que as pessoas não entendem o que é o céu forrado, né? Então tem realmente algumas palavrinhas assim que a gente usa e que ninguém sabe o que significa, só nós aqui que somos do litoral catarinense. Quer dizer, e que os Açores entendem, né? Sim, claro. Uma coisa que eu reparei, há uma importância da pesca aí em Santa Catarina, dos açorianos, na pesca, sabendo muito bem que os açorianos estão mais virados para a terra do que para o mar, na questão da atividade económica. Mas aí em Santa Catarina parece que o açoriano teve que se virar bastante para o mar para sobreviver. Sim, o Franklin Cascais, ele diz que o açoriano aqui vira um homem anfíbio. Ele vive na terra e no mar. Então, por exemplo, o meu avô, pai da minha mãe, era um lavrador, trabalhava na roça o dia inteiro e à noite tinha uma tarrafa e ia pegar peixe no rio, ratones aqui, para a sua sobrevivência. O outro lado, meu avô era pai do meu pai era pescador, mas todo pescador sempre tinha uma roça de milho, feijão e mandioca. Então, o pescador tem alguma roça que não dê muito trabalho, né? Culturas mais rápidas, o lavrador, o agricultor, ele vai ter também sempre alguma pesca. Então, claro, porque é um mar muito mais tranquilo do que o dos Açores, né? Então, sobretudo aqui na ilha, voltado para a Bahia e mesmo voltado para o lado do Oceano Atlântico, essa tradição vai se tornar também mais ou menos, por exemplo, a pesca da tainha. Nossa pesca da tainha aqui, como a caça-baleia, né? Ela era durante um certo período, então, durante a pesca da tainha, então, também muitos agricultores se dedicavam à pesca da tainha, porque era uma coisa de um mês, um tempo mais assim. Então, aqui vai ser sempre isso, essa questão do homem anfíbio, que passa a trabalhar, e aí muita gente acha, né? Todo açoriano é pescador. Não, né? O açoriano de lá era praticamente de costas para o mar, mas aqui ele acaba se adaptando, né? E vive essas duas realidades, que é muito forte aqui, né? Passa a ser muito forte, essa relação com o mar. Sérgio, como sabes, ou deves saber aqui na Califórnia, nos problemas que nós temos na comunidade, é exatamente o nosso futuro, os nossos jovens, o interesse que eles podem não ter pela nossa cultura. Eles têm interesse pela cultura, mas a questão linguística atrapalha bastante a questão. Vocês aí, pela conversa que tive contigo a última vez, vocês estão muito otimistas.
na questão da participação dos jovens e na continuação, e quem sabe no alargamento até talvez das atividades culturais de origem açoriana. Podes falar um pouco qual é a tua visão sobre o futuro? Aí, daqui a 100 anos, o que é que vai haver por aí de açoriano? E uma coisa que, como vocês falavam no início, né? A Casa dos Açores, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ela não tem a função que tem a Casa dos Açores de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ela não é um centro de convívio onde as pessoas vivem a sua cultura, porque no resto de onde eles vivem ela não existe, né? Aqui é diferente. Então, como eu falei, nós temos uma rede de açorianidade Santa Catarina, e a gente não precisa fazer isso, né? Porque as comunidades já fazem, as irmandades fazem. E os grupos folclóricos, nós temos muitos jovens, muitas crianças. E as escolas aqui, né, os municípios, de modo geral, eles tendem muito a valorizar. Por exemplo, no ano passado, o Açor, a Festa da Cultura Açoriana, a gente chama de o Açor, mas é a festa, porque começou como festival, depois virou festa, mas continuou no masculino. O Açor, que no ano passado foi a sua 29ª edição, foi em Araquari, é um município aqui no norte do estado. E aí, então, cada vez que tem o Açor, o NEA, ele capacita os professores no início do ano, e eles têm atividades voltadas para a solenidade durante todo o ano. E chega lá no momento do Açor, essas escolas apresentam. E Araquari, o ano passado, fez um concurso para a educação, os anos iniciais, e outro para a educação infantil. E premiou 4 professores de cada um desses segmentos com uma viagem aos Açores. Então, os projetos, e foram muitos projetos na escola daquele município, então, relacionados aos Açores. Então, as equipes que ganharam foram para os Açores, ganharam a viagem, foram em maio para lá, visitaram, inclusive, a cidade irmã de Araquari, e a importância, exatamente, achei muito interessante essa ideia do Denis Boss. A germinação ela não precisa ser só de 2, né? Ela pode ser de 3, né? Eu achei muito boa essa ideia, Denise, de que a gente pode fazer essa relação ser maior. E o que eles viram lá, os professores voltaram maravilhados, né? É aquilo que eu digo, né? Quem bebe da água dos Açores, ele volta sempre apaixonado. Então, esses municípios que têm feito isso, né? Tem surtido um grande efeito. E a gente vai no Açores e vê as criancinhas lá, de 2, 3 anos, já dançando o folclore açoriano. Então, nisso eu sou muito otimista realmente. Aqui, durante muito tempo, vai ser porque as pessoas gostam muito, é algo que identifica. E quando eu estudei em Brusque, que é uma terra de alemão aqui em Santa Catarina, estudei no seminário, e lá nós éramos chamados de sem origem, né? Então, quem era de origem açoriana disse sem origem, porque lá aquele é italiano, aquele é polaco, aquele é alemão. E eu, sempre com esse meu orgulho de ser açoriano, daqui a pouco eu estava lá e já via a gente dizendo, não, mas eu sou açoriano. Eu digo, opa, já está fazendo algum efeito, né? Então, isso de fato, né? O ter direito à identidade é uma coisa fantástica, né? Assim como os descendentes de africanos aqui têm ido à África buscar as vestimentas e se identificar com a sua etnia lá, né? Os açorianos também têm direito, porque a academia às vezes vem dizer, não, mas são todos portugueses. Eu digo, para, gente, isso é igual dizer que são todos africanos. Os africanos também, né? Ou ele é banto, ou ele é benguela, ou ele é, né? De outro lugar. Então, nós temos direito à identidade, sim, e é muito importante isso, e as pessoas se sentem realmente elas se sentem orgulhosas, se sentem participantes daquilo, né? E como eu falei, não é algo construído, é algo natural, porque a hora que fala é como um rastilho de pólvora, ele logo, né? Eu me lembro aqui, uns anos atrás, em 98, veio o Orfeão Edmundo Machado de Oliveira, né, de São Miguel, e cantando na nossa igreja, Ilha de Brumas, com os isqueirinhos acesos, aquela igreja inteira chorava. Nunca tinha ouvido aquela música, né? Quer dizer, é atavismo, né? Quer dizer, essa coisa que está no sangue ali, na ancestralidade, e não sabe nem de onde vem, mas que cala fundo na alma, exatamente porque tem lastro, né? Tem lastro, tem origem, né? Essas incursões curriculares que falaste a respeito do Açor, é só naquela cidade ou alastra-se pelo Estado todo? E agora, continuando até a pergunta,
o que é que o brasileiro de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul, da Bahia, o que é que ele sabe dos Açores? Há alguma referência cultural à presença dos açorianos aí no currículo, tanto a nível de escola pública como universitária? Sim, as escolas, de modo geral, falam disso e, e é muito comum, né, as visitas e tal. Eu mesmo atendo muitas escolas, né? E todas as escolas, de modo geral, têm isso no currículo, sim, e aparece fortemente essa questão sobretudo na educação básica. E como eu falei, em todo o litoral catarinense isso acontece. E quando acontece o Açor, mais fortemente o próprio NEA, né, se dedica o ano inteiro àquele município como formação desses professores. Então, é algo bem Uhum. forte mesmo. Muito bem. Doniz, Não, não tenho mais perguntas. Acho que, na realidade, aprendemos muito, ou pelo menos eu aprendi muito. eu também. Eu também. Eu acho que foi fascinante. Eu já conhecia alguma da realidade, mas só em curtas visitas não se consegue ter essa visão global. Já tive várias conversas com o Sérgio e, de facto, é interessantíssimo o que está a acontecer na realidade lá dos açorianos descendentes lá na Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não se falou muito do Rio Grande do Sul. Ah, é verdade, é. Vamos lá falar um pouquinho sobre o Então, Rio Grande do Sul para chegarmos ao fim. uma coisa muito Quais são os... importante Uhum, Uma coisa muito importante que se fez no Rio Grande do Sul, né, dentro desse período aí dos anos 80 e 90, que foi a constituição das salas açorianas. Então, o Rio Grande do Sul é muito grande, né, com muitos municípios, e muitos municípios passaram até a sala açoriana, né? Então, é um movimento assim muito forte. A Casa dos Açores lá está muito ligada aos municípios também, né? Eles não têm o NEA lá, né? Aqui em Santa Catarina é o NEA que tem essa função de fazer isso. No Rio Grande do Sul é a Casa dos Açores que faz, que apesar de estar em Gravataí, que é um município na grande Porto Alegre, ela está ligada aos vários municípios. Então, essas salas, elas, como eu falei, constituídas em muitos municípios, e agora, de novo, a Direção Regional das Comunidades está indo lá de novo, quer dizer, é todo um movimento do governo regional dos Açores, exatamente de valorização disso. Então, sobretudo porque o Rio Grande do Sul tem essa coisa do alemão, italiano é muito forte lá também, né? E a ideia do gaúcho, né? E aí essa ideia do gaúcho, que é o representante do Estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ele se assenta muito na questão dos Açores. O folclore gaúcho tem muito de Açores, né? Paixão Cortes, que era um pesquisador do folclore gaúcho, eles colocam quase tudo lá nos Açores, né? Eles têm lá, aqui a chimarrita, em vez de ser a chamarrita, é a chimarrita, o pezinho, quer dizer, o folclore açoriano, o folclore gaúcho é fortemente fundamentado no folclore açoriano. E o Paixão Cortes e todo esse pessoal do movimento tradicionalista gaúcho, ele coloca fortemente essa ideia de que os Açores são a origem dessa chamada cultura gaúcha, né? Então, o Rio Grande do Sul também faz muito esse trabalho, né? Só que, como eu falei, mais espalhado, né? Os açorianos se espalham por lá e se misturam, enquanto aqui eles ficaram mais entre si mesmo, né? Como dizendo, não tivemos a guerra que eles tiveram, né? Isso espalhou-se também para o Uruguai e a Argentina, que a E gaúcha também tem muito a ver com isso. exatamente. E o açoriano que vai para São Carlos, exatamente, é o pessoal que foi do Rio Grande do Sul, que originalmente tinha passado por aqui, né? Então é um movimento realmente que junta isso, essa região toda. Agora, de fato, né, a questão da língua, né? Mas os Açores, ainda agora nós vamos ter um grupo da Casa dos Açores do Uruguai vai estar nos Açores agora, apresentando uma peça de teatro, e vai ter uma pesquisadora que vai falar o atual presidente, mais 8 ex-presidentes do Uruguai são de origem açoriana, Uhum. né? Então, é um país que fala espanhol, mas que a presença açoriana é muito forte do ponto de vista étnico, né? Apesar de eu não falar mais a língua, mas do ponto de vista étnico é muito forte os açorianos ali, não são só espanhóis, né? Eu lembro, quando estava a estudar em literatura argentina, havia um famoso livro que fazia referência a um famoso general Dorrego, escrito D-O-R-E-G-O. Quer dizer, ninguém reparava que era Dorrego. Nome bem açoriano até. Quer dizer, uma figura importantíssima na história da Argentina que passava como argentino, não tinha, se bem que tivesse
se tivesse raízes açorianas também. Quer dizer, uma vez numa mesma aula em São Francisco State University sobre a literatura uruguaia, veio o cônsul de Uruguai falar. E eu perguntei se podia falar alguma coisa sobre a presença portuguesa no Uruguai. Não tinha importância nenhuma. Depois eu que nos almoços lá, fiquei de boca aberta, não quis insistir, mas, mas parece que às vezes do outro lado da fronteira aquilo limpa essa cultura mais. Eles estão perto de um país muito grande que fala português, né? Então eles precisam se diferenciar, né? Sempre a ideia que eu falo da identidade, né? Eles próprios têm que se diferenciar da Argentina, têm que se diferenciar do Brasil, né? E o Brasil é gigantesco, né? Então, para não se sentir oprimidos, eles têm que se diferenciar completamente, né? Se bem que quando eu estive em Buenos Aires, fui à Câmara de Sacramento, que se chama Câmara de Sacramento, e achei que o museu lá estava muito bem, a presença portuguesa estava muito bem preservada aqui nesse museu, e se bem que aquilo foi uma área de luta constante, pelo menos ali, até o presidente, o Mário Soares, foi lá visitar essa questão, Portugal tenta marcar a sua presença na Câmara de Sacramento, mas é só isso, senhor. Ok, Luís, eu por mim falava o resto do dia, mas o Sérgio tem que ir dar aula, com certeza, tem que ir trabalhar. Eu queria, obviamente, agradecer ao Sérgio, sobretudo, este tempo, que gastou connosco, e talvez partirmos para algumas das ideias que trocamos aqui, a questão dos municípios, a questão de uma aproximação, obviamente, até mesmo entre o núcleo e o nosso instituto aqui. Portanto, o nosso instituto é geral em termos português, é PPBI, mas somos, portanto, a nossa pesquisa, o nosso trabalho de tradução, porque temos, como o José Luís sabe, um plano de tradução de literatura açoriana para inglês, para chegar às novas gerações, e tudo isso é muito ligado aos Açores. Aliás, já publicamos 14 livros e dos 14, 13 são ligados aos Açores. Portanto, já lhe diz como, na realidade, a nossa comunidade é maioritariamente açoriana. Os portugueses na Califórnia são cerca de 350 mil, são, digamos que, muito perto ou até ultrapassa os 90% de origem açoriana, e eu penso que podemos fazer algo em comum. Acho que era importante, até talvez, mesmo esse entusiasmo que vê na juventude, de uma forma ou outra, ele se pudesse reproduzir aqui, termos algumas conversas sobre isso. E queria também, obviamente, agradecer ao José Luís por coordenar esta sessão e comigo coordenar o Congresso, mas e dizer algo que o Sérgio tocou quando falou, portanto, nos anos 80, e no entusiasmo que houve do governo e as salas açorianas, etc., tudo o que foi criado, para aqueles que estão aqui na diáspora, quer seja na diáspora do Brasil ou na diáspora, obviamente, da América do Norte, do Canadá e dos Estados Unidos. Muitas vezes esquecemos, e estamos já há quase 50 anos, portanto, 1976, 2026, está muito perto. As pessoas esquecem-se que todo esse movimento aconteceu porque as famílias já lá estavam há 200 e tal anos, não é? Todo esse movimento aconteceu por motivos de autonomia. Se hoje Portugal, os Açores e a Madeira também, se não tivéssemos as duas regiões autónomas com governos autónomos, jamais um governo centralista, isto não é um produto de Portugal, é um produto do mundo todo. Os governos centralistas têm outras preocupações. Portanto, a autonomia açoriana deu-nos, portanto, essa possibilidade de fazermos outros contactos tão necessários e resgatar tudo isso que o Sérgio acabou de falar no Brasil, no sul do Brasil, em outras partes do Brasil, uma nova dinâmica para com a Bermuda, uma nova dinâmica que houve também para com os Estados Unidos e o Canadá. Até se passou e muito bem, passamos, portanto, de gabinete de imigração e apoio às comunidades, assim é que era o gabinete de Duarte Mendes, passou-se com Alzira Serpa Silva, para a Direção Regional das Comunidades. Deixou-se a palavra imigrante, porque em 96, quando essa direção foi criada, já a nossa imigração também para os Estados Unidos tinha estancado, não é? E, portanto, agora fala-se, e acho que um dia destes vai acontecer, fala-se noutra mudança, que é importante, para mim, pelo menos. Ou seja,
ahm, ah, de Gabinete de Imigração e Apoio às Comunidades, passou-se para a Direção Regional das Comunidades, para se passar para a Direção Regional da Diáspora. Porque, ao fim e ao cabo, muitas vezes uma comunidade é gente que vai trabalhar para longe, e aquela que o Sérgio definiu no princípio das pessoas maioritariamente de Portugal continental, que iam sozinhos, que iam trabalhar, que iam, portanto, criar riqueza e voltar à sua região com bolsos fartos para construírem as suas casas, etc. Os casais açorianos foram para o Brasil, foram diferentes. As famílias açorianas que vieram para a América também vieram para ficar. Aliás, têm sido muito poucos a regressar. Portanto, vieram para ficar. E o que nós temos é uma diáspora criativa e gostaríamos que ela fosse, aliás, tão criativa como no Brasil, apesar de termos, obviamente, o problema da língua. Mais uma vez, Sérgio, muito obrigado por este banho de cultura sobre a sociedade bem viva no Brasil. Gostei particular de tudo e gostei particularmente de ouvir no fim que o Sérgio, portanto, um homem do mundo académico, conhece a realidade, mas para além disso está portanto, com muita esperança, tem muita esperança nos jovens. Isso é muito bom. Nós aqui, por vezes, às vezes não temos tanta esperança, mas deveríamos ter, porque também há jovens muito interessados na nossa comunidade, até muitos que já não falam português, não é? E eu vou terminar com uma história que o José Luís conhece, o Sérgio acho que não conhece, e aqueles que nos estão a seguir também, que é a história do meu aluno John Garabowski de há quase não, há mais de 20 anos, 2002. Portanto, há 22 anos estava eu a dar uma aula no Community College, o College do Sequoia, e normalmente nessa aula, e em todas as minhas aulas, no primeiro dia eu quero saber porque é que eles querem aprender português, porque, pronto, não é uma das línguas mais faladas no mundo, mas aqui na Califórnia o espanhol tem, obviamente, outro peso, como sabemos, por motivos de estarmos ao lado do México também. E ser um país com 100 milhões de habitantes. Então, o John disse-me, quer dizer, tinha a minha lista de alunos, aqueles que têm nomes portugueses, Gomes e Silvas e etc. A gente já sabe mais ou menos, o Luís foi professor também muitos anos, a gente já sabe porque é que eles estão lá, não é? Mas aqueles que têm nomes hispânicos, às vezes já também têm o sobrenome hispânico, mas pelo lado materno, digamos assim, podem ser de origem portuguesa, porque temos tido muitos casamentos mistos aqui, particularmente nos últimos 30 anos. E então acontece que o John Garabowski é um nome assim muito diferente. E ele disse-me, ele diz-me assim: apresenta-se, eu ensino-nos a dizer bom dia e chamo-me, como seja em Portugal, não é? Quer dizer, ou me chama a mesma coisa, e ele diz assim: I'm Portuguese. I'm taking Portuguese because I'm Portuguese. I'm an Azorian. Portanto, eu estou a tirar português porque eu sou português, eu sou um açoriano. E no gozo, na brincadeira, eu disse-lhe: naturalmente, a gente tem muitos Garabowskis, acho que estão todos na Ilha de São Miguel, da Terceira, Graciosa, Garabowskis por todos os lados, não é? E ele notou, obviamente, a ironia, não é o sarcasmo, e disse: não, 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 não. My avó velhinha, que era o termo que nós usávamos antigamente nos Açores para bisavó, em muitas ilhas. Em todas não, mas em muitas ilhas. A avó velhinha. My avó velhinha era as únicas duas palavras que eu sabia dizer em português, e talvez bom dia e pouco mais. My avó velhinha was from São Jorge. I'm an Azorian. A minha avó velhinha de São Jorge, eu sou um açoriano. E, portanto, isto é um jovem que depois eu vim a descobrir, aliás, hoje há um homem com 40 e tal anos, que perdi o rastro, mas quer dizer, ainda contatamos durante algum tempo, um jovem, na altura com 20 e poucos, 21, 22, que depois eu descobri, Garabowski polaco, não é? Pelo lado materno português, com uma avó portuguesa que casou com um indígena, portanto, Native American, um indígena americano, e ele, portanto, tinha essas quatro, e também tinha origem irlandesa. E eu, depois, mais tarde, conversando com ele, perguntei-lhe, mas pronto, tu tens essas quatro etnias, como é que, e só te identificas como português? E ele disse, pela influência daquela avó velhinha. Portanto, na realidade, há muita gente nas nossas comunidades, aqui na nossa diáspora da Califórnia, que pode não falar português, que pode ter um nome como Garabowski, outro nome qualquer, não é? Que não seja muito ligado a um nome português, mas que se sente açoriano. E nós temos que o nosso dilema é diferente do vosso, mas temos que descobrir com a vossa ajuda, penso eu, na minha opinião,
com a vossa ajuda, temos que descobrir como é que a gente continua a celebrar os Açores quando aqui já estivermos já há 300 anos, não é? Também já estamos há quase 200, mas, portanto, como é que a gente vai celebrar os Açores daqui a 50 e daqui a 100 anos? Possivelmente na língua inglesa, possivelmente, não é? Com umas nuances em português, mas aprender convosco a parte cultural, e aprender essa ligação que o Sérgio nos disse e que acho importante, que é a presença da cultura nas escolas, nas universidades, nos municípios. A bandeira dos Açores já aparecer de vez em quando no município americano, etc. Portanto, muito obrigado por este banho de cultura e por tantas ideias. Eu tenho aqui, já não é para ver, eu tenho aqui, portanto, 2 páginas e meia de notas. Portanto, vamos ver o que é que podemos fazer. Muito Obrigado. obrigadíssimo. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela tua participação. Um grande abraço e até à próxima. A gente está a se ver ou cá ou lá. Se Deus quiser. Grande abraço. Obrigado por Um abraço. Um abraço.